Olá, tudo bem? Meu nome é Carla Daniele Chagas, eu sou fisioterapeuta e, gente, desde que a quarentena começou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente deu início a um projeto chamado Exercícios Terapêuticos e Dicas para a Saúde de várias regiões do seu corpo, de vários sistemas. Então, hoje o tema é a saúde do tecido neural, dos nervos, tá? Então, como das outras aulas, nós fazemos vídeos curtos com alguns exercícios, tá? O intuito é que você tenha um mínimo de informação e autonomia para poder trabalhar e usar isso a seu favor no tratamento de alguma sintomatologia que envolve o tecido neural. E falando nisso, quais são as características da sintomatologia do tecido neural? Então, normalmente, quando o tecido neural está afetado, e ele pode ser fonte primária do seu problema, você vai ter um sintoma que ele vai percorrer um trajeto, mas não um trajeto qualquer. É um trajeto que segue normalmente um dermato. E é muito interessante porque se você é um leigo sobre esse assunto, mesmo assim você chega no consultório na avaliação e descreve direitinho o trajeto. Uma outra característica, quando o tecido neural está afetado, é a qualidade. Então, o cliente chega e vai dizer que normalmente a sensação é de queimação, ou choque, ou fisgada. Uma outra característica são as áreas, né? Além de seguir o dermato, você pode ter pessoas referindo áreas saltatórias, que a gente chama. Então, aí tem parte de desconforto aqui, não sente nada aqui, aí passa para cá, não sente nada aqui, sente no polegar, por exemplo. Então, para que vocês façam maior aproveitamento desse vídeo, eu preciso falar sobre um conceito que é usado terapeuticamente no tratamento do tecido neural, que é o conceito do flossing ou conceito do fio dental. Então, quando você pega um fio dental para passar nos seus dentes, você costuma segurar nas extremidades, né? E você faz o quê? Você afasta as extremidades fazendo isso? Não, né? Então, você utiliza as mãos cada hora numa direção ou pensando que cada hora uma extremidade está sendo puxada. Então, esse é o conceito do flossing ou deslizamento que a gente usa na terapêutica, tá? Para restabelecer a mecânica do tecido neural. E veja, o tecido neural é um tecido que não tem emendas, né? Então, qualquer movimento que eu faça, né? Ou esticar meu braço, ou esticar minha perna, não só os músculos, fáscias e tendões e cápsulas estão sendo mobilizados, né? O tecido neural também tem que estar complacente ou tolerante para poder permitir essa movimentação. Então, eu vou dar um exemplo muito comum de uma combinação de movimentos articulares que podem colocar o tecido neural em estresse. Então, se você já entrou num shopping de carro e pegou o ticket, né, do shopping, do estacionamento, perdão, você normalmente vai fazer essa movimentação, né, de esticar o braço para pegar o ticket. Tudo bem, você pode não conseguir fazer isso porque está sem mobilidade no ombro, por um outro motivo, mas o nervo também participa. Principalmente se você percebeu um sintoma que foi modificado, a capacidade de fazer isso, se você associou com outro movimento. Então, você foi pegar o ticket e ao mesmo tempo você olhou para mexer ou no rádio, ou pegar alguma coisa na sua bolsa, ou falar com alguém. E essa combinação de rotação ou inclinação para o lado oposto com essa movimentação no braço cria um tensionamento que, numa situação saudável, não tem nada demais. Mas quando esse neural está cometido, isso pode ser bem agravante. Um outro exemplo, e eu estou toda fantasiada aqui, é de movimentos que envolvam o tronco ir à frente. Então, se você acordou de manhã, né, e aí você vai escovar o dente, você faz esse movimento, percebam que essa terabande verde está representando, né, até a região do joelho no trato ciático, ela vai mudar a tensão dela. Então, se você vai pegar um objeto no chão, qualquer um que pega um objeto no chão, é isso aqui que vai acontecer, tá? Então, para a gente usar esses conceitos mecânicos na terapêutica, a gente não costuma usar com o tensionamento, a gente usa com a história do fio dental. Então, eu vou passar alguns exercícios, 4 exercícios ou 5 no máximo, para vocês fazerem em casa. E é claro que isso é uma dica generalista,
né? Pode ser que o seu caso específico precise de algumas modificações, ok? Então, deixa eu ajeitar aqui. Uma cadeira, tá? Palma da mão no assento. Para lá ir lá, você vai dobrar o joelho e vai colocar as mãos no assento. E aí, pra gente, se eu quisesse tensionar o meu trato, eu ia esticar o meu joelho ao mesmo tempo que eu curvaria o meu tronco e abaixaria a minha cabeça. Mas eu não quero isso, né? Então, para tratamento, eu vou ora fazer uma coisa, ora fazer outra. Então, eu vou deixar o joelho dobrado e nessa hora, meu tronco está curvado e eu estou olhando a minha coxa. Mas na hora que eu for esticar o meu joelho até onde a minha amplitude permitir, eu vou olhar um pouco para frente e retificar um pouco a minha coluna. Então, fica um balé. Ora um, ora outro. Então, essa é a minha primeira sugestão de exercício para vocês, tá? O número de vezes é muito variado. Como são exercícios terapêuticos, né? Você pode fazer várias vezes ao dia, se está muito sintomático, ou você faz por blocos de horário, manhã, tarde e noite, tá? Em torno de 10 a 15 repetições. Minha segunda proposta, semelhante, essa aqui a gente chama de exercício de cadeia fechada, esse aqui é uma versão de cadeia aberta, né? Quem já foi à academia deve ter se deparado com um equipamento que obriga você a esticar os dois joelhos, né? Que é a cadeira extensora. E para que você tenha maior ativação do quadríceps, o professor de educação física vai pedir para que você faça uma dorsiflexão, que cria um estiramento de toda a cadeia posterior. Pois é, essa combinação para o indivíduo com lombocetalgia, ela não é muito boa. Ainda mais se ele botou uma carga excessiva e na hora de esticar, ele curvou o tronco e abaixou a cabeça. Então, nesse exercício, a gente vai fazer, tem 3 etapas, a gente vai fazer uma perna, a outra perna e depois vai combinar com o tronco. Então, o primeiro exercício é, ao esticar o joelho, você vai fazer o pé, que a gente chama pé de bailarina, e ao dobrar o joelho, vai puxar o pé para cima. Você vai fazer algumas repetições, vamos padronizar aqui que sejam 5 repetições, para um lado, 5 para o outro, tá? Terminadas essas repetições, você vai combinar agora com o tronco. Então, é como se eu já tivesse aquecido a minha perna. Toda vez que eu dobrar o meu tronco e abaixar minha cabeça, minhas pernas estão relaxadas. Quando eu esticar o meu tronco e minha cabeça, eu subo a perna esticando o joelho. E se você tiver coordenação suficiente, você vai fazer o pé de pincel. Você tinha feito antes. Abaixei e subi. Abaixei e subi. Então, essa foi a minha segunda dica. Uma outra, tem 2 versões. Uma versão, né, mais evoluída, para quem tem mais mobilidade de ombro, mas para aqueles que não têm mobilidade de ombro, sentar de lado na cadeira, colocar o seu braço, cotovelo no assento, tá? Vou chegar na cadeira para cá, para que vocês possam visualizar melhor a extensão do braço. Então, de novo, a história do ticket, isso seria atenção, o exercício, a versão de exercício é, toda vez que eu esticar o meu braço e a minha mão, eu olho para ela, e quando eu dobro, eu olho para o lado oposto. Eu posso olhar para o lado oposto, eu posso criar outros exercícios, esticar uma perna. Toda a combinação e design do exercício para você, ele precisa que o profissional que esteja te avaliando colha mais informações. Eu preciso saber qual foi o momento, em que situação você estava posturalmente, quando o sintoma agravou, tá? Então, os meus exemplos podem atender mais algumas pessoas do que outras pessoas, ok? Não se esqueçam disso. Então, a posição da mão, eu posso acrescentar um estresse na mão para aumentar ainda e evoluir o exercício. Ou posso fazer uma versão onde exige mais mobilidade do ombro e eu posso treinar mais a coordenação, que é com um bastão. Então, essa do bastão eu gosto bastante para quem não tem essa restrição de mobilidade do ombro, porque eu trabalho a coordenação das mãos. Vejam que minha mão direita está com os dedos apontados para fora e minha mão esquerda, os dedos apontados para mim. Então, quando eu estico o braço, eu estou dando essa sugestão nesse exercício.
O direito, eu estou olhando para essa mão. Quando eu vou voltar, eu troco a mão, ó, inverto. Agora os dedos da mão esquerda é que estão apontados para lá. E eu estou voltada para cá. Tá? Então, esse terabante pendurado aqui, só para vocês verem a diferença, né? Aqui ele tá frouxo, quando estica, ó, como é que fica tenso o nervo, ó. Isso tudo bem, né? Isso deveria ser natural, mas quando você tem o trato acometido, pode ser provocativo para você. Mais 2 exercícios. Uma região que às vezes é muito esquecida no tratamento neurodinâmico é a região torácica, e para mim ela é muito importante, porque muitos de vocês acabam usando parte da complacência do tecido porque assumem essa postura. Então, mobilizar a torácica é muito importante. O exercício que eu mais gosto é feito sentado, mas se sentado é provocativo, você pode fazer em pé. Você vai fazer um X, vai manter esse eixo central parado, o que é um desafio, e vai girar o tronco de um lado para o outro. Tá? Tentando não elevar o ombro, tentando manter ele parado. Eu aconselho fazer esse exercício de frente para um espelho, para você controlar o movimento da cabeça. E por fim, não menos importante, uma dica e um exercício para o trato anterior do membro inferior. Então você pode usar uma cadeira. Então eu, como sou pequenininha, vou usar um step aqui do lado. Se você não tem step, não tem problema, é só você pegar um sapato confortável, uma plataforma, as meninas, ou um tênis, para você ficar um pouco mais alto. Então, eu vou calcular aqui a distância do passo, ver que tá boa. Tenho o joelho à frente. Então, o fato de eu ter o joelho à frente diz que o tecido neural que passa para o trato anterior, ele está na sua situação mais relaxada. Mas eu não posso esquecer que o trato, né, a parte mais central do sistema nervoso contínuo, ela se encontra posterior a um eixo antero-posterior. Então, tudo que eu fizer de flexão de tronco e cabeça aumenta a tensão do trato. Mas se eu quero aumentar mais ainda para a parte anterior, eu tenho que deixar o quadril em extensão. Tá? Então, esse seria o máximo do tensionamento. Como a gente está numa fase de deslizamento, o exercício vai ficar assim. Quando a perna, o joelho estiver na frente, eu vou estar com o tronco baixo e a cabeça baixa, mas quando eu passar, eu vou olhar para frente e levantar o tronco. Tá? Então veja bem, olha quantas exigências esse exercício precisa. Eu preciso que você tenha mobilidade no quadril, de extensão. Eu preciso que você tenha controle para não fazer um excesso de lordose ou de extensão na coluna. Então, para que você consiga realizar esses exercícios que são sugeridos para você, sem que o profissional esteja vendo você, você tem que ter muita consciência e ser crítico, né, para saber se você está fazendo bem, tá bom? Então essa foi a primeira aula sobre exercícios terapêuticos e dicas para a saúde do seu nervo. Aguarde a próxima, tá bom? Vejo vocês em breve.